Oi, hoje o nosso papo é sobre uma relação que, vamos combinar, pode ser bem tensa, a de proprietários e inquilinos aqui no Brasil. A gente vai desvendar os maiores mitos e verdades sobre aluguel e despejo, tudo com base no que a lei realmente diz. E para começar, que tal essa analogia? Ela é perfeita, porque olha, no início é tudo uma maravilha, né? Mas como em qualquer relacionamento, precisa ter regra clara, senão, quando o caldo entorna, alguém sempre sai no prejuízo. E o livro de regras desse casamento tem nome. É a Lei do Inquilinato. É ela que coloca no papel os direitos e deveres de todo mundo, tanto de quem é dono do imóvel quanto de quem vai morar nele. O combinado básico é simples. O proprietário entrega o imóvel em ordem e o inquilino paga em dia e cuida direitinho. Parece fácil, né? Só que é justamente quando a relação azeda que as dúvidas e pior, os mitos começam a aparecer. E acreditar nessas histórias pode sair bem caro. Então, bora direto ao ponto para a gente esclarecer as maiores confusões que existem por aí. E vamos começar com a crença que talvez seja a mais perigosa de todas. Aquela ideia de que alguns inquilinos simplesmente não podem ser despejados de jeito nenhum. A pergunta que todo mundo já ouviu ou fez é essa: ter crianças ou idosos morando no imóvel protege a família de uma ordem de despejo se o aluguel atrasar? Muita, mas muita gente mesmo acredita que sim. Bom, a resposta, sendo bem direta ao ponto, é mito. É um dos maiores mitos do mercado imobiliário. A realidade na lei é bem diferente do que o senso comum costuma imaginar. Vamos ver qual é a realidade jurídica. A lei não impede o despejo por causa de quem mora na casa. Se o aluguel não foi pago, o direito do proprietário de ter o imóvel de volta prevalece. O que um juiz pode fazer por uma questão de sensibilidade social é dar um prazo um pouco maior para a família se organizar e sair. Mas a obrigação de desocupar um imóvel continua firme e forte. O ponto central é esse: não existe imunidade. Ok, então a gente já entendeu que o despejo pode acontecer sim. A próxima grande dúvida é, tá, mas quão rápido isso acontece? Vamos dar uma olhada em como os prazos funcionam na prática. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de realidade entre a crença popular e o que a lei diz. Muita gente acha que existe uma tolerância, sabe, uns 3 meses de atraso antes de a coisa ficar séria. Mas isso está completamente errado. Legalmente, a conversa é outra. É isso mesmo. Basta um único dia de atraso no aluguel para o contrato já ser considerado quebrado. A partir desse momento, o proprietário já pode, se quiser, entrar na justiça com uma ação de despejo. É claro que a maioria vai tentar negociar antes, mas o direito de processar já existe, é imediato. E a coisa pode ser ainda mais rápida. Pensa só, em contratos que não têm nenhuma garantia, como fiador, seguro ou calção, um juiz pode dar uma liminar. E o resultado disso? Uma ordem para desocupar o imóvel em apenas 15 dias. É um prazo curtíssimo. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de outra área que gera muito conflito: a quebra de contrato. Afinal, quando o inquilino está seguro e quando o proprietário pode pedir o imóvel de volta antes do prazo. Enquanto o contrato está valendo, o inquilino tem uma segurança bem importante. O dono do imóvel não pode simplesmente chegar e pedir para sair só porque apareceu outra pessoa querendo pagar mais. Isso não existe. A retomada só pode acontecer em casos bem específicos que estão na lei, como, por exemplo, se o proprietário precisar do imóvel para morar ou se o inquilino cometer uma infração grave. Agora, a situação muda da água para o vinho quando o prazo do contrato acaba. Vamos pegar um contrato de 30 meses, por exemplo. Ao final desse período, o proprietário pode pedir o imóvel de volta sem precisar da justificativa nenhuma. É o que o mercado chama de denúncia vazia. Bom, vamos falar agora do que protege financeiramente essa relação: as garantias de aluguel. Elas são a segurança do proprietário, mas é fundamental que o inquilino saiba exatamente como cada uma funciona. Basicamente, existem 3 tipos principais: a caução, que é aquele depósito adiantado de até 3 meses de aluguel; o fiador, que é aquela pessoa que se responsabiliza pela dívida e que ganhou o apelido de pesadelo das amizades por um motivo bem claro, né? E, por fim, o seguro-fiança, em que se paga uma seguradora para garantir o contrato, sem precisar pedir favor para ninguém. E agora, um alerta muito, mas muito importante que protege quem está alugando. Presta atenção. A lei proíbe que o proprietário exija mais de uma garantia no mesmo contrato. Isso mesmo, pedir fiador e um depósito calção, por exemplo, é contravenção penal, é crime. Ok? Para a gente fechar, como é que se evita que essa relação vire uma baita dor de cabeça? Olha, o segredo está na prevenção e em fazer tudo de forma oficial.
Existem 2 passos que são fundamentais. Primeiro, a vistoria de entrada. Tire fotos, faça vídeos, anote absolutamente tudo sobre o estado do imóvel. Isso vai proteger na hora de devolver as chaves. E segundo, um contrato bem redigido, claro, sem deixar margem para dúvida. É esse documento que vai guiar toda a relação de vocês. Essa frase aqui resume tudo. O famoso aluguel de boca, sabe? Aquele combinado feito só na base da confiança, sem nada no papel, é a receita perfeita para o desastre e para o prejuízo. E isso vale para os 2 lados. Então, a reflexão que fica é a seguinte: formalizar tudo, com contrato, com vistoria, tem um custo inicial, é verdade. Mas é um custo que a gente sabe qual é. Agora, optar por um acordo verbal parece de graça, não parece? A pergunta é: qual é o verdadeiro custo do risco que se está correndo? É algo para se pensar, não é mesmo? Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.